tarde, pessoal. Nessa videoaula nós vamos configurar a conexão do nosso servidor DataSnap com o nosso servidor de banco de dados MySQL, tá certo? Então vocês vão ver que é bem parecido com o que vocês já fizeram no projeto da cantina com o VCL, né? Mas com a diferença de que nós vamos programar o método responsável por consultar os dados no MySQL e entregar essa relação de registros, esses dados, para o nosso aplicativo celular, tá certo? Então, sem segredo até agora, né? File, New, Other, Delphi Files, Data Módulo, para criar um data módulo que vai receber os nossos componentes do FileDAC, assim como vocês fizeram na VCL para o projeto da cantina. O nome do data módulo DM, já salva a unit dele, verifica se está na pasta do servidor do aplicativo da cantina, salva como DMU. Legal. Componente de conexão, vocês já sabem, o FD Connection. Eu vou chamar aqui de FD Conexão. Para configurar, vocês também já sabem, já fizeram isso antes, né? Dá 2 cliques nele, escolhe o driver ID como sendo do MySQL. Antes de configurar os dados de conexão, eu vou abrir meu servidor WAMP, né? Senão meu MySQL não vai estar em execução. Então espera o WAMP ficar verdinho para dizer que todos os serviços foram iniciados, né? Eu já tenho aqui no meu servidor MySQL, o usuário é root sem senha, né? Os laboratórios, acho que a maioria também vai ser root sem senha. Se algum laboratório tiver senha, usa a senha que vocês estão usando lá nas aulas de banco de dados, tá? Lembra que o nome do banco de dados que a gente está trabalhando é Cantina, porque é o mesmo banco de dados do projeto da cantina com o VCL que vocês estão fazendo, tá? Então o banco de dados é o mesmo, a conexão vai ser a mesma. Então, driver ID MySQL, nome do banco de dados Cantina, usuário root, no meu caso aqui os root não tem senha, servidor localhost ou 127.0.0.1, né? Número da porta o meu vai ser esse mesmo. Se eu der o testar aqui, conexão bem sucedida. Então a conexão com o servidor MySQL já foi feita, só lembra de remover o login prompt para não ficar pedindo usuário e senha na hora que for fazer a conexão e já deixar ele conectado, né, por padrão. Tá certo? Então a conexão está feita, nada de novo, nada que vocês já não tenham feito antes, nada que vocês já não saibam fazer. Vou inserir uma query que eu vou chamar de FDQ produto, ela que vai ser responsável por consultar todos os produtos cadastrados no banco de dados. Só de inserir a query ele já configurou para mim a propriedade de conexão, isso é ótimo, né? E aí a gente vai fazer a consulta, né? A consulta mais simples que eu posso fazer aqui, vocês já sabem, aprendendo nas aulas de banco de dados, é buscar todas as colunas da tabela produto. E aí ele vai trazer para mim tudo que a gente tem cadastrado de produto, né? O ID, o nome, a foto do produto, o preço, o custo, a quantidade, né? Se está ativo ou não, tá? Isso daqui para a gente testar, beleza, já funciona, mas já vamos deixar a consulta certa, porque não faz sentido o aluno que usar o aplicativo da cantina receber lá no aplicativo como opção de compra um produto que esteja desativado e que não esteja sendo vendido mais, tá? Ou então não faz sentido para o aluno, né, acessar o aplicativo da cantina e aparecer lá um produto que já não tenha mais em estoque ou que corra risco de não ter em estoque na hora que ele for retirar o produto. Então a gente precisa respeitar essa quantidade de alerta, né, que seria a quantidade mínima do produto em estoque. Então aqui a gente tem a quantidade que tem do produto em estoque, Coca-Cola, tem 50 Coca-Cola lá, tem em estoque. E o alerta é disparado, né, com 20. Então na hora que chegar em 20 ou menos em estoque,
ele já daria um alerta lá para o vendedor, para o dono da cantina, de que a Coca-Cola lata está acabando e ele precisa providenciar mais. Para o nosso aplicativo online, né, de celular, é ainda mais importante isso daqui, porque se o aluno compra com uma quantidade em estoque muito baixa, ele compra previamente o produto e retira depois. Pode ocorrer de nesse tempo que ele comprou e vai retirar o produto já não esteja mais disponível. Então, para evitar esse tipo de transtorno, a gente precisa respeitar essa quantidade mínima. Então, a consulta que a gente quer é simples, não é trazer simplesmente todas as colunas de todos os produtos cadastrados. É trazer todas as colunas apenas daqueles produtos que estejam ativo, então P ativo tem que ser igual a S, e que a quantidade em estoque seja maior do que a quantidade de alerta de estoque baixo. Então a nossa consulta, né, conforme vocês aprenderam lá com o Tarcísio ou com o Luiz Marcelo das aulas de banco de dados, é só incluir a cláusula where, aonde o campo ativo seja igual a S, S é texto, então precisa ser entre aspas simples, e, né, a nossa segunda condição, P quantidade, que define a quantidade em estoque, precisa ser maior que P QTD alerta, que seria a quantidade de alerta, né, que a quantidade de estoque está baixo, tá certo? Dá um executar para verificar se não tem erro na consulta. Olha como o produto de teste já sumiu, né? Se eu comentar isso daqui, opa, falha minha, né? No MySQL, comentário é com barra barra. Não, MySQL comentário é com hashtag. Vamos ver se é mesmo. Isso. Então, olha lá. Ó. Buscando todos os produtos, temos 1, 2, 3, 4. Produto de teste, né? Ele está ativo. Beleza? Mas a quantidade de alerta ó, é mais alta que a quantidade que eu tenho em estoque. Então, a partir do momento que a gente leva em consideração essas duas regras, o produto de teste já não pode mais aparecer como disponível para venda ou para compra, nesse caso, né? Para os alunos que estiverem usando o aplicativo para celular. Beleza? Então, fiz a consulta, testei, funcionou, ok, né? Lembra de adicionar os campos, né? Se quiser aí, você pode vir aqui, dar um Fields Editor e adicionar os campos. Posso, professor? Pode, mas aqui não faz tanta diferença para a gente, ao contrário do que acontece na DCL, porque isso aqui não vai ser trabalhado na interface com o usuário. O usuário vai ter acesso à interface do cliente do aplicativo, né? Aplicativo Android, o outro projeto. No servidor da Tsnap, ele não vai ter acesso, né, a esses dados, tá certo? Então, se quiser adicionar, como vocês estão cansados de fazer, adiciona. Se não quiser, né, por enquanto pode deixar sem, depois se precisar a gente adiciona aí, se achar que é necessário, tá certo? Dá um ativar, para ver se está legal, né? Pode manter desativado, mas dá um ativar aí, não faz sentido deixar ele ativo por enquanto. Mais alguma configuração aqui que seja digna de nota? Eu acho que não, né? Eu acho que nesse caso não. Tá certo? Então, o nosso data módulo, por enquanto, está feito. Conexão continua como ativo, tá? Só a carry que, por enquanto, fica desativado. Conexão, a carry, produto, né? Belezinha. Então, a gente cai na nossa parte do server methods, onde a gente programa as funções responsáveis para entregar os dados para o nosso cliente ou para receber os dados do nosso cliente. Vamos programar uma função aqui com retorno que eu vou chamar de getProdutos, né? Ele vai devolver uma lista de produtos cadastrados aí, tá? Ele não tem parâmetro, então não preciso fornecer. Não tem parâmetro porque a gente não vai filtrar nada. Ele vai sempre devolver todos os produtos cadastrados. Vocês viram o comando SQL que a gente acabou de fazer, né? Não tem nenhum parâmetro lá para ser filtrado,
tá? Então ele vai sempre devolver todos os produtos cadastrados que satisfaçam aquelas duas condições, ativo igual a sim e quantidade em estoque maior do que o alerta. O tipo de retorno vai ser do tipo TFD JSON Datasets, tá? Vocês já vão entender o que é esse tipo de dados aqui, tá certo? Observa que ele não reconhece essa classe, né? Para que seja possível reconhecer essa classe, vai lá no uses e declara uma nova biblioteca. Vocês vão declarar a data.fileDAC JSON reflect, se eu não estou enganado. Vamos ver se ele... Aqui ele não quer completar para mim. Reflect. Se eu não me engano, não é assim que se escreve. Vamos ver? Ctrl F9. Belezinho, ó. Reconheceu aqui. Aqui o erro que ele está dando é porque eu não implementei o método. Eu só declarei o método, né? Mas então é isso aqui mesmo. Tá certo? Então declara essa biblioteca para que ele saiba aonde encontrar essa classe. Declarou a função getProdutos, Ctrl Shift C, para que a gente possa fazer a implementação. Olha que difícil, né? Se fosse fazer assim em PHP, o trabalho ia ser bem maior. Mas olha que difícil. Basicamente o que a gente tem que fazer é garantir que a query esteja com o dataset vazio, para não ter aquele lixo de às vezes busca os dados do servidor MySQL há 10 minutos atrás, as informações do servidor mudou, mas aqui no nosso DataSnap continua com aquelas informações antigas que está na memória. Então a gente vai limpar o cache. Limpar o cache, já expliquei para vocês, de apagar o dataset, é simplesmente acessar, né, a nossa query, ou a nossa table, no nosso caso é uma query, e dar um active false nela, ou dar um close nela, porque quando a gente desativa a query ou a table, o dataset é apagado, tá? Aqui ele está dando esse errinho porque ele não sabe quem é DM. Lembra de no implementation, ou lá em cima se preferir, declarar o DMU, para que ele possa encontrar o nosso DM, TFDQ produto e poder desativar aqui, tá certo? Então, a primeira coisa é isso, apagar o dataset. Apagou o dataset, vamos criar uma instância, né, do dataset JSON. O dataset JSON é esse cara aqui, o nosso TFD JSON dataset. Então, result, que é o nosso retorno da função, que é uma variável como qualquer outra, que nesse caso é desse tipo, recebe a nossa classe .create. Eu estou criando uma instância como vocês cansaram de fazer no segundo ano com as próprias classes de vocês. Tá certo? E uma vez que eu tenho esse result criado, essa instância criada, né, a gente vai fazer a mágica aqui, que vai ser o converter o resultado de um dataset comum. Dataset comum, vocês já sabem, é o dataset da nossa query, né, que é um padrão universal do Delphi, usado em diversas bibliotecas de conexão com o banco de dados, para um dataset JSON, que é esse tipo específico aqui que a gente está usando, que é o que o DataSnap vai precisar para funcionar. Então, vou até copiar aqui, ó. Dataset JSON é a nossa classe TFD JSON Dataset, tá certo? Como que eu faço isso? Como que eu faço essa conversão de um dataset comum, que é usado por uma query ou por uma table do FileDAC, e converto para um dataset JSON, que é o padrão, o JSON é o padrão usado, né, para o nosso servidor DataSnap enviar e receber informações da internet, né? Como que eu faço isso? Usa a classe TFD JSON Datasets Writer. Então, essa aqui é uma classe escritora, né, por isso do writer, desse tipo genérico de dataset. Ele grava os dados lá dentro, né, nesse formato, e aí eu uso o listAdd, que é um método que tem lá dentro.
ListAdd, olha lá, ó, eu vou precisar do parâmetro inicial, que é o datasetList, ou seja, datasetList, né, quem vai receber a lista, aonde que esses dados serão escritos. Esses dados vão ser escritos na nossa variável result, que a gente acabou de criar a instância. Então, o primeiro parâmetro vai ser result. Segundo parâmetro, olha lá, nosso dataset adapter, ou seja, o nosso dataset padrão, a nossa query. Nesse caso, dm.fdq produto. Então, eu tenho aqui origem e destino. Então, aqui é onde estão os dados que serão copiados, serão convertidos para JSON, e aqui é o destino, onde esses dados serão gravados para poder enviar para o cliente, tá certo? Como a gente está usando o result já aqui para criar a instância aqui, chegou ao final da função, o nosso aplicativo Android já vai receber essas informações lá no celular, tá certo? Então, simples assim, 3 linhas de código e está feito o nosso método de consulta, né? Se a gente fosse fazer isso em PHP ou em Java, né? Isso seria um pouquinho mais trabalhoso e com certeza mais verboso, né? Para poder escrever. Lembra que a gente não precisa se preocupar porque todos os dados serão convertidos automaticamente, assim como aconteceu com a função EchoString, com a função ReverseString, que a gente já testou. A bem-vindo que a gente mesmo fez, né? Que a gente já testou. Então, essa conversão automática dos tipos nativos do Delphi para JSON e depois, de novo, a conversão lá no cliente de JSON para tipos nativos do Delphi, isso é feito automaticamente de forma transparente para a gente, tá certo? Então, de programação, meu amigo, é só isso daí. Tá? Por enquanto, no servidor é só isso daí. Só para finalizar, lembra que vocês aprenderam lá no projeto da cantina, né? Para que esses caras possam funcionar legal, lembra de aplicar aqui um wait cursor, senão depois na hora que a gente for rodar ele pode dar problema dizendo que não tem essa classe, né? E lembra de colocar o fis, né, aquele MySQL, isso, fis MySQL driver link, que é para poder garantir que ele tenha um driver de dados aí para poder se comunicar com o MySQL, igual vocês fizeram no projeto da VCL. Além desses dois componentes aí, a gente também vai inserir, pesquisa por stem, a gente vai inserir um fd stem storage bin link e um fd stem storage JSON link. Professor, por que eu preciso desses dois componentes? Esses dois componentes, vocês podem observar que eles não têm propriedade nenhuma, né? Deixa eu inserir o segundo aqui. Tanto o nosso bin link quanto o JSON link, vocês podem observar que eles não possuem propriedades nenhuma. Eles são só atalhos que a gente joga ali no formulário, no projeto, para que possa incluir bibliotecas para a gente, que vai ter os códigos necessários para poder fazer a conversão do binário para JSON e do JSON para binário. Aquela conversão que eu falei para vocês, que é feito, né, automaticamente pelo Delphi. Então, se eu tenho uma função simples que retorna dados simples, inteiro, real, string, eu não preciso disso daí. Mas como eu estou trabalhando com FileDAC, com um banco de dados e estou enviando um dataset inteiro, eu preciso converter um dataset inteiro, sem ter que percorrer registro a registro, campo a campo, né? Eu preciso incluir essas duas bibliotecas, né? Então, o storage JSON é para poder saber manipular o JSON, e o storage bin é para saber manipular os dados de forma binária e fazer as conversões, tanto de binário para JSON quanto de JSON para binário, tá certo? Então é só jogar os componentes. No servidor, por enquanto é isso, a gente já consegue testar sem fazer nada no cliente pelo navegador de internet, como eu mostrei nas aulas passadas, né, nas videoaulas passadas. Então roda o servidor, dá um start no servidor, abre o navegador de internet.
lembra de dar o login, já deve ter um método getProdutos aqui pra gente. O método não possui parâmetros, então não tem campo para que a gente possa informar parâmetros aí, né? Dá o execute e ele vai ter que trazer o nosso dataset, olha lá, ó, tudo em JSON. Vai ficar um JSON bem grande aí, porque além de ele ter que trazer os 300 e poucos, no nosso caso da cantina, né, são 3, né? Além de ele ter que trazer os 3 produtos, né, que a gente acabou de ver na query, ele também vai ter que enviar a estrutura desses dados, né? Então, quais são os campos, quais são os tipos desses campos, ele também passa essa estrutura dos dados e não só os dados em si. Mas no meio dessa bagunça, olha lá, ó, ID, nome do campo, né? Olha os dados aqui, dá para identificar algumas coisas, ó. ID3, vocês estão vendo? É parte da estrutura, né? É parte da nossa estrutura, capacidade máxima. Então ele não manda simplesmente só os dados, mas ele também manda algumas informações da estrutura de dados, até para servir como validação, tá certo? Então funcionou aqui no navegador de internet, nosso servidor a gente já sabe que está ok. Agora é só questão de trabalhar com o nosso cliente, tá certo? Legal, então vamos lá para o nosso cliente. A gente tinha parado aqui nessa parte, né? Eu vou mudar para a aba 1, que é a aba que tem o list view, tá certo? Aqui no nosso cliente, o que eu vou fazer vai ser, eu preciso ter uma main table, tá? Table e query são datasets, que eu já expliquei para vocês o que são cópias da memória dos dados lá, mas que tem comunicação direta com o servidor de banco de dados. Então ele consegue buscar, se atualizar baseado no que está no servidor, e ele consegue também mandar para o servidor as mudanças que foram feitas pelo usuário para o servidor, para que o servidor se atualize. Tá? A main table não, a main table é uma tabela temporária, né? É só o dataset, ele não tem essa parte de comunicação com o servidor. Então é só a estrutura local da memória para poder gerenciar os campos, os registros, né? As colunas e os registros na nossa tabela, mas sem comunicação com o servidor MySQL. A gente vai usar isso para servir como cache local do nosso aplicativo para celular. Tá? Então a gente vai lá buscar os dados no DataSnap, o DataSnap busca os dados no MySQL, manda para o nosso cliente precisa armazenar isso em algum lugar de forma estruturada. Esse lugar de forma estruturada vai ser a nossa main table. Então uma vez que a main table foi carregada, para o usuário ele não consegue nem perceber a diferença de estar trabalhando com uma table comum e uma main table. Tá? Mas a gente que é programador sabe que a main table não tem comunicação com um banco de dados, pelo menos não de forma direta, tá certo? Então eu vou usar uma main table que eu vou chamar de FDM produto, né? FDM produto, tá certo? Essa main table ela precisa ter exatamente a mesma estrutura que a query lá no servidor DataSnap possui. Ela não pode ter uma estrutura diferente dessa query, porque se ela tiver diferente, na hora que a gente chamar o método getProdutos, vai dar erro, porque ele não vai conseguir copiar os dados do JSON de volta para binário no nosso cliente. Então precisa ser muito igual, é bem chatinho essa parte, porque se não ficar idêntico, vai dar erro na hora de testar. E é um erro que assim, ele não fala exatamente o que está errado, ele dá um erro genérico que a gente tem que descobrir, tá certo? Em inglês, que vocês adoram, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso montar todas as colunas que eu tenho lá na minha query aqui, eu posso, é só vir aqui em Fields Editor e criar as colunas com os mesmos nomes que eu tenho lá, com os mesmos tipos, os mesmos tamanhos, né? Tudo exatamente igual eu tenho lá no DataSnap, tá certo?
Consigo até como teste cadastrar algumas coisas dando esse edit dataset depois que eu criar ele, tá? Mas isso, além de ser muito trabalhoso, a chance de a gente cometer um erro é muito grande, porque são várias colunas e cada coluna tem várias informações a serem preenchidas. Então tem uma gambiarra que eu pensei aí que funcionou legal, né? Funcionou muito bem. O que eu vou fazer? Olha só, aí que entra o mundo dos espertos, né? Eu vou copiar esses dois componentes do DataSnap, do servidor. Vou copiar os dois. E eu vou colar aqui no outro projeto, no outro Delphi. Tá certo? Vou deixar esse cara conectado e vou ativar a minha table. Se eu não ativar a table, não dá para fazer. Tá certo? E aí eu tenho essa opção aqui, ó, Assign Dataset, onde ele vai fazer uma assimilação de um dataset que já exista. Ele vai fazer um clone de um dataset que já exista. Essa query por si só tem um dataset dela, que é o que a gente precisa. Então vai em Assign Dataset e assimila o dataset da FDQ produto. Uma vez que você fez isso, pronto, ele já deve ter criado para a gente aqui na FDM produto o field defs, ó, com todos os campos. Aí vem, vai no Fields Editors, adiciona todos os campos e está pronto, né? Aquela questão trabalhosa que a gente teria que criar um a um, com o mesmo nome, o mesmo tipo, o mesmo tamanho e tudo mais, já foi resolvido para a gente, tá? Economizamos um tempo fantástico aí, uma dor de cabeça enorme, tá certo? Agora eu vou até apagar esses dois que eu não preciso mais, né? E se eu quiser começar a ver como ficaria, eu posso até já pré-cadastrar alguns dados no dataset de forma local, dando um edit dataset, eu cadastro aqui alguns dados para ver como ficaria no formulário. Claro que não vai adiantar eu cadastrar nada agora, porque a gente não fez o bind, né? Nós não fizemos o bind com list view, tá? Vou cadastrar aqui, vai, ó. Deixa eu remover esse cara aqui. Vou colocar um teste. Foto não tem como, né? Fazendo uma situação dessa. Preço de R$10, custo de 2, quantidade 50. Tá certo? Quantidade mínima 10, ativo sim. As datas eu vou deixar 100, beleza? Cadastrei um produto aqui no Edit Dataset. Quero ver como que vai ficar a exibição. Preciso fazer o bind, né? Então clica com o botão direito, bind visually. Tenho a minha main table, tenho o meu list view. Não é o list box, porque o list box a gente está usando lá no multiview. Tenho o list view, né? Vou até renomear o list view para a gente não fazer confusão. Vou chamar de LST produtos, né? Para não fazer confusão. Então lembra de associar o asterisco da main table com o sync do list view, porque esse cara aqui vai controlar o ponteiro. Então, dependendo do que o cara selecionar no list view, ele vai selecionar também na main table, para poder ajustar o ponteiro, sincronizar os ponteiros do list view do que está selecionado com a main table que está selecionado. Beleza? O que eu quero exibir? Aqui eu só tenho, por enquanto, o header text e o item text. Eu poderia, por exemplo, mostrar o ID no header text, que seria o cabeçalho, o texto de cabeçalho, e o nome no texto do item. E olha o resultado. Só que o header text não foi feito para isso, tá? O header text, a ideia dele é servir de agrupamento. Então, por exemplo, eu tenho produtos da categoria bebida, tenho produtos da categoria salgados, né? Então eu agruparia tudo que é salgado, apareceria aqui no header text salgados, e embaixo a sequência de produtos de salgados. Depois apareceria outro header text, né? Bebidas, e embaixo a sequência de bebidas, tá? Mas eu só estou mostrando para vocês poderem ver mais ou menos como que funciona o bind, né? Depois a gente vai ajustar o list view para que ele tenha uma aparência muito melhor do que essa e possa exibir mais informações do que apenas o código do produto e o nome do produto para a pessoa, tá certo? Mas vamos deixar assim por enquanto para a gente poder testar a comunicação entre cliente e servidor.
Então, recapitulando, depois que a gente fez o assign dataset para copiar a estrutura de dados da nossa query, né? Eu apaguei a query e a conexão e fiz o edit dataset só para que eu pudesse ver como ficaria o bind. Agora que eu já vi como fica o bind, eu posso desativar a minha main table. Se eu ativar de novo, a estrutura continua, mas os registros foram apagados. Tá? Não tem mais nada para exibir lá, a não ser que eu dê o edit dataset de novo e cadastre de novo as coisas. Então desativou aqui, ativou de novo, já era, apagou o dataset. Belezinha? Legal, né? Testei o bind, agora eu preciso fazer a programação que chama o método getProdutos e que incorpora os dados, né, de retorno aqui nesse dataset. Como fazer isso, né? Como fazer isso? Vamos lá, né? Vamos programar o nosso atualizar clique. Vai no onClick do atualizar, a gente vai declarar uma variável. Eu vou usar o nome padrão do Delphi, porque assim, se vocês acharem literatura sobre isso, vai estar com o mesmo nome, acredito eu. Lembra que aqui ele não está reconhecendo, porque no cliente nós não declaramos a unit que a gente declarou lá no servidor, né? No servidor ele deu esse mesmo erro, dizendo que não sabia quem era o TFD JSON dataset. A gente declarou a biblioteca e ele passou a reconhecer. Então agora a gente está no cliente, também precisamos declarar o data.fileDAC JSON reflect, para que ele possa reconhecer a variável que a gente acabou de declarar aqui, tá certo? Na sequência, né, a gente vai fazer coisas parecidas com o que fizemos no servidor. Então a gente precisa apagar o cache, né, exclui todos os registros de produtos na main table. É o nosso dataset. A gente apaga acessando a main table, né? E falando que o active dela recebe false. Igual nós fizemos no servidor da Tsnap. Depois a gente precisa executar um método remoto, chamar a nossa execução do método remoto getProdutos, que vai devolver a relação dos registros para a gente. Então aqui a gente tem carrega todos os registros de produtos lá do servidor. Então aqui nossa variável que acabamos de declarar recebe nosso client módulo 1 ponto, nosso server methods client ponto, reverse string, não, echo string, não, o nosso get produtos. Ah, o get produtos não apareceu aqui, professor. É claro que não apareceu, né? Nós implementamos a função lá no servidor, ela já está disponível, a gente conseguiu testar pelo navegador de internet, mas o nosso cliente ele tem a importação de antes da gente construir a função. Então, como a gente alterou, criou novas funções, novos métodos no servidor, aqui no cliente a gente precisa importar de novo esses métodos. Então, vocês já sabem, vai no servidor, certifique de que ele esteja em execução, certifique de que ele esteja ouvindo a rede, tem que dar o start, senão não funciona. E depois volta para o cliente, lá no client módulo Unity 1, que tem o componente de conexão, clica com o botão direito e dá o Generate DataSnap Client Class, porque aí ele vai se conectar ao servidor e vai atualizar a lista de métodos que existem nesse servidor. Se alguma função foi apagada no servidor, ele vai remover do nosso cliente. Se novas funções foram construídas no servidor, ele vai importar isso para o nosso cliente. Então, olha lá, ele refez o arquivo client class Unity 1 para mim sozinho. E a gente tem aqui
já um método disponível para poder chamar. Então, de volta ao formulário principal, agora deve estar disponível, né, o nosso get produtos. Vou dar um Ctrl F9 aqui para forçar ele recompilar isso para mim. Pronto. Vamos ver. Pronto, lá. Só precisei dar um Ctrl F9 para ele recompilar a classe Client Class Unit 1, que aí ele já conseguiu trazer para mim o get produtos aqui. Tá certo? Lembra que a gente fez o get produtos sem parâmetros? Então aqui a gente vai chamar ele sem parâmetros. Ah, mas e esse parâmetro aqui? Isso daqui, como ele trabalha com o FileDAC, né, ele tomou a liberdade de gerar esse parâmetro aqui. Mas isso aqui a gente não vai usar, tá? Então, get produtos. E ele vai trazer tudo para a gente que está nos produtos. Beleza, a informação veio em JSON e aqui eu estou armazenando essa informação em JSON. Enquanto eu não converter isso de JSON para dataset, para binário, né, no padrão que o Delphi trabalha, que o FileDAC trabalha, eu não consigo exibir ou manipular essas informações no formulário. Então a gente precisa fazer a conversão oposta agora. A gente vai ter que converter de JSON para binário. Lá no servidor nós convertemos de binário para JSON. E aqui a gente faz o oposto, de JSON para binário. Então, como é que a gente vai fazer isso daí, né? Nome da nossa main table, ponto, append data, que é um método responsável por copiar todos os dados de uma fonte, né? Então, ele vai copiar aí todos os registros que existirem de uma determinada fonte. E dentro dele a gente vai chamar outro método. Vou dar um Enter aqui para ficar mais claro. Ó. E dentro dele a gente vai chamar um outro método, que desta vez vai ser o fd.json datasetReader. Lá no servidor nós usamos fd.json datasetWriter para poder gravar, para poder escrever em JSON. Aqui a gente está usando o reader para poder ler em JSON, né? Então, um é uma operação de escrita lá no servidor e aqui é uma operação de leitura, né? Lá no servidor nós convertemos de binário para JSON, aqui nós estamos convertendo de JSON para binário. Então, aqui a gente vai ter um método getList, lá a gente tinha um addList, né? Aqui a gente vai ter o getListValue. E aí eu vou colocar a variável que possui o resultado em JSON, que a gente acabou de receber pelo getProdutos, como primeiro parâmetro, é a fonte de dados, vírgula, né? O segundo parâmetro seria um índice, porque lá no servidor, quando a gente usou o método addList, então isso dá a entender para a gente que a gente pode passar de uma vez mais de um dataset, a gente pode passar mais de uma lista. Se eu posso cadastrar mais de uma lista e enviar tudo junto, eu preciso ser capaz de ler mais de uma lista, né? E depois distribuir isso para as main tables separadamente. Mas como a gente está adicionando uma lista só no servidor, aqui na hora de ler vai ser a posição 0, que é o primeiro item da lista, o primeiro e o único item da lista. Fechei o parênteses do getListValue. Fechei o parênteses do append data, ponto e vírgula para encerrar a linha. Pronto, o dataset já foi convertido, copiado, está disponível. Só o que a gente precisa fazer é dar o open, ou seguindo o padrão que a gente vem seguindo, falar que o active recebe true, para que o nosso dataset seja aberto. Tá certo? Então, basicamente isso, 4 linhas de código, 3 no servidor, 4 no cliente, e já está todo o serviço pronto para a gente, enviando uma tabela inteira de resultado do servidor para o cliente. Lembrando que se a gente fosse fazer isso em outra linguagem, o trabalho seria um pouquinho mais verboso aí, né? Só para finalizar, para ficar bom, né? Bom, vou comentar aqui, né?
ler os dados de TFD JSON Data Sets Writer, que foi usado lá no servidor, para popular a memory table, nossa main table. Isso é o que o nosso getListValue está fazendo. Aqui no append data, né, uma função está dentro da outra, está sendo chamada dentro da outra, né? A gente está cadastrando os dados no dataset da main table. Certo? Lembrando, vou até completar aqui embaixo, né? Primeiro e único dataset, posição 0, que é o índice, o segundo parâmetro do getListValue, né? O ActiveTrue não precisa explicar, vocês já estão carecas de saber. Como isso daqui é uma execução crítica, né, uma operação crítica, é muito fácil disso aqui dar errado. Como assim, professor? Fácil de dar errado. Se eu não tiver internet, a chamada do getProdutos não vai funcionar. Consequentemente, todo o resto que vem depois não vai funcionar, né? Ou se a minha internet cair, começou com internet e depois caiu, ou se meu servidor estiver fora do ar, né? Então isso aqui é uma chamada crítica, né? A chance de dar erro é bem provável aí em função de não estar em condições perfeitas para poder executar a tarefa. Então a gente precisa fazer o tratamento de exceção, né? Então faz o try, aqui ele me gerou esse lixo que eu vou apagar, né? Faz o try, protege a execução das 4 linhas com o try, e no final, se ocorrer algum erro, para que a gente saiba que ocorreu algum erro aqui nesse processo, né, eu vou dar um show message, falha ao carregar produtos, tente mais tarde, para que o usuário não entre em desespero. E aí eu vou concatenar essa mensagem, né, com uma quebra de linha. Então a quebra de linha eu vou usar o 1310, hashtag 13, hashtag 10, seria o código dos caracteres, né, especiais para dar o enter e para fazer o recuo do cursor, para quebrar a linha para gente. E vou incluir, com a próxima linha que foi quebrada, eu vou incluir a mensagem de erro original da operação, pegando a exceção na variável e que eu acabei de declarar. Tá certo? Então, basicamente é isso, né? Simples assim, a gente desativa a main table para que o que tiver salvo lá dentro seja apagado. A gente chama a execução do método remoto lá no servidor DataSnap, que vai devolver o nosso dataset em JSON. Nós convertemos o dataset em JSON para dataset tradicional, binário, que o FileDAC trabalha, e cadastramos esse dataset na nossa main table. A partir daí, nós ativamos a main table para que a gente possa interagir, né, com o usuário no formulário. O bind já foi feito, tá certo? Colocamos isso dentro de um tratamento de exceção, porque, como eu disse, tem chance de dar errado essa chamada aqui. Se ocorrer algum erro, nós informamos o usuário que não foi possível trazer os produtos agora, que é para ele tentar mais tarde, quando o servidor voltar a ficar online, ou quando ele voltar a ter acesso à internet, né? Se eu não escrevi nada errado, vamos testar. Isso é interessante. Olha o nosso multiview como ficou. Né? Professor, lá no formulário isso aqui não aparece. Por que na execução aqui aparece? É o comportamento do multiview. Como ele roda no Windows, o padrão é esse. No Android, o padrão é ficar sem. Então a gente tem que mudar a propriedade dele para não ser o padrão da plataforma, mas sim para ser sempre o mesmo tipo de multiview. Daqui a pouco a gente faz para confirmar isso daí. Mas olha lá, o servidor está em execução, está ouvindo a rede.
cliquei em atualizar, ele trouxe a lista mostrando o ID no cabeçalho e a descrição como texto do item. ID no cabeçalho e a descrição como texto do item. Não trouxe o produto de teste, porque o produto de teste não tem uma quantidade mínima de estoque, né, para poder ficar disponível para o usuário. Vamos arrumar isso daqui, ó, no nosso Multiview. Seleciona, cadê o principal? Multiview, seleciona o Multiview, lembra de mandar mostrar, botão direito show, né? E aí você vai ter a propriedade, vamos ver se eu lembro o nome agora, aqui ó, Mode, modo de operação do Multiview. O padrão dele é Platform Behavior, então esses são os valores que a gente tem. O Platform Behavior, então o padrão para Windows, se eu não estou enganado, vai ser o Navigate Pane. É esse mesmo, olha lá. Então, se eu estou rodando meu aplicativo em Windows, o padrão dele vai ser o Navigate Pane. Se eu estiver rodando ele em Android, o padrão do Platform Behavior vai ser o Drawer, que é o que a gente estava, né, ele fica escondido e aí se você correr o dedo aqui da esquerda para a direita, ele aparece, tá? Como a gente está testando em Windows por enquanto, na hora que eu rodei, ele acabou aparecendo o painelzinho de navegação aqui, tá? Então lembra de mudar de Platform Behavior para Drawer, porque aí não interessa se é o Windows ou se é Android, vai ser sempre Drawer, tá certo? Vamos rodar de novo. Olha lá, atualizou a lista, né? Se eu puxar, ó, da esquerda para a direita, vem os meus itens aqui, né? Tá tudo pequenininho assim porque a gente está rodando em Windows e a gente está montando o formulário no estilo para Android, né? Então os padrões de fonte, né? É tudo diferente aí, tá? Belezinha? Então basicamente é isso, né? Fizemos aí a parte que traz a relação de produtos para a gente. Está funcionando, isso aqui está vindo lá do servidor do DataSnap, que por sua vez puxa do servidor MySQL. Na próxima videoaula, essa ficou muito grande, né? Na próxima videoaula a gente vai ver como melhorar a aparência desse list view e exibir mais informações nessa lista, incluindo a imagem. A ideia aqui é a gente mostrar a imagem pequenininha, né? Mas mostrar a imagem do produto aqui no cantinho esquerdo. A gente vai ver como personalizar esse list view para que ele consiga exibir mais informações e de uma forma, né, que a gente ordene do jeito que quiser as informações aqui dentro de cada item. Tá certo? E aí, se a aula não ficar muito grande, a gente já aproveita e já emenda a parte do detalhe. Então, ele escolheu o Coca-Cola lata aqui. Na hora que ele mudar para o detalhe, já vai estar a foto da Coca-Cola bem grandona, Coca-Cola lata, para ele poder adicionar e remover os itens. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.